Olá, sou Cristiane Lamas, médica infectologista, trabalho aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, no ensino e pesquisa, trabalho também no Instituto Evandro Chagas, na Fiocruz. Um grande interesse que tenho é a endocardite infecciosa e hoje vou falar para vocês um pouco sobre a profilaxia da endocardite infecciosa. Esse é um assunto que vem gerando polêmica, né, especialmente nos últimos anos, e a gente vai falar um pouquinho das diretrizes, né, que foram mudando ao longo do tempo em relação à profilaxia, e a gente quer dar uma ênfase bem importante também na questão da profilaxia não medicamentosa, porque quando as pessoas pensam em profilaxia, elas pensam em dar um antibiótico para evitar a endocardite, né? Para evitar bacteremia ou fungemia, mas na verdade há um cuidado muito maior do que esse para a gente evitar essa infecção tão grave. Então, a gente sabe que a endocardite, como o nome diz, né, é uma infecção do endocárdio, ou seja, da parede de revestimento das câmaras cardíacas, especialmente aí das válvulas cardíacas, mas ela também pode afetar dispositivos intracardíacos, como marca-passos, cardiodesfibriladores implantados, pode afetar também próteses valvares, né, e pode afetar estruturas do coração, principalmente aquelas que têm algum defeito, né, que gera turbilhonamento. Então, esse endotélio lesado, esses materiais artificiais dentro do coração são mais suscetíveis à adesão por bactérias e ocasionalmente por fungos. Então, um aspecto super importante da profilaxia da endocardite, que vem sendo ressaltado, né, nas últimas diretrizes, é a gente tentar evitar bacteremia e fungemia. Então, assim, uma das coisas que a gente vê acontecendo nas últimas décadas é a aquisição nosocomial, né, dentro dos hospitais e, por vezes, a aquisição em cenários de assistência à saúde, mesmo que fora do hospital, por exemplo, em unidades de hemodiálise, de endocardite, e isso muito em função dos catéteres vasculares. Então, uma forma de se fazer a profilaxia de bacteremia e fungemia é o extremo cuidado com esses catéteres. Então, a gente já tem, desde há muitos anos, as orientações sobre o bundle do catéter, né, o checklist que a gente faz, na hora de inserir um catéter vascular, ter, né, muito cuidado com a antisepsia, fazendo uso de clorexidina, né, alcoólica, também o cuidado em ter uma barreira máxima, né, de cobertura daquele campo na hora dessa inserção, cuidado na manipulação desse catéter, né, fazendo a desinfecção dos hubs com álcool a 70, lavando as mãos antes, né, e depois de manipular as portas, né, de acesso, os hubs do catéter, minimizar o tempo de uso desse catéter, então se perguntar a cada dia se ele é realmente necessário ou não e removê-lo se ele não for necessário, e na escolha do sítio de inserção, sempre priorizando sítios altos, né, como a veia jugular e a veia subclávia, e não utilizando a veia femoral. Um catéter especial, né, é o catéter de hemodiálise, então a gente vê cada vez mais endocardite relacionada à hemodiálise e a gente tem que ter muita iniciativa, né, e realmente buscar para os pacientes que estão fazendo a hemodiálise, né, que precisam fazer a terapia substitutiva renal, a gente buscar um catéter melhor do que o catéter temporário de HD. Então, buscar, né, ainda que na rede pública, a inserção de um catéter semi-implantável, como o Permicat, ou a confecção mais precoce possível de fístulas arteriovenosas, porque não é infrequente que nos meses iniciais da hemodiálise, com esses catéteres de hemodiálise temporários, ocorram bacteremias, né, mais raramente fungemias, e isso semeie as válvulas cardíacas. Então, esse é um ponto de atenção fundamental. Um outro aspecto importante e que a comunidade, né, da saúde, médicos, cardiologistas, infectologistas e os odontólogos vem há muito tempo tendo atenção é o cuidado com a saúde oral, né? Então, a higiene, né, passar para o paciente a importância de manter uma boa
saúde oral, escovando os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, usando fio dental, fazendo visitas regulares ao dentista, né, no caso de pacientes que já têm aí alguma predisposição à endocardite, como aqueles com prótese, visitarem um dentista semestralmente e para as outras pessoas anualmente, de modo a evitar lesões, né, da cavidade oral, que é uma fonte importante de bacteremia, né? Então, esse cuidado é tão ou mais importante que a profilaxia com antimicrobianos no momento do procedimento odontológico. Não que não seja importante essa profilaxia, também, né? Mas o paciente tem que ter o autocuidado com a saúde oral e deve ser orientado nesse sentido. Uma outra fonte de infecção, né, é a pele, né? Então, pacientes, especialmente aqueles que tenham já tido endocardite pregressamente, que tenham próteses valvares in situ, que tenham esses dispositivos intracardíacos, que tenham alguma malformação congênita ou algum material protético que foi inserido, né, numa correção de uma dessas malformações, esses pacientes têm que ter um extremo cuidado, né, com a sua pele. Quando houver alguma infecção cutânea, ainda que em princípio não tão importante, né, como um impetigo, um furúnculo, para esses pacientes, se essas infecções geram bacteremia, isso é aí uma fonte possível, né, de contaminação dessas estruturas cardíacas. Então, esses pacientes devem ser orientados e o médico também deve ter assim, uma percepção de que o tratamento dessas infecções cutâneas, ainda que banal, é importante nesses pacientes. Uma outra questão na profilaxia também é desaconselhar os pacientes com essas condições predisponentes à endocardite de terem piercings, tatuagens, porque essas são potencialmente fontes de infecção, né? Se por um lado é importante tratar a infecção, por outro lado também é importante orientar o paciente a não se autotratar, né? A ter uma orientação nesse tratamento, justamente naquele paciente que já tem febre, por exemplo, e alguma infecção cutânea, ele deve ser investigado para endocardite antes de se automedicar com antibiótico, porque a gente pode já estar com endocardite estabelecida e o uso do antibiótico vai dificultar, então, o diagnóstico, né, etiológico pelas hemoculturas, né? Então, ter atenção, isso não significa se autotratar, né, o antibiótico que tinha em casa, o antibiótico que a vizinha tinha em casa, né? Isso a gente vê acontecendo, isso dificulta muito no momento que a endocardite está estabelecida. É bastante interessante, né, que a gente passou aí de diretrizes que eram muito restritivas na profilaxia para outros procedimentos, além do procedimento odontológico, para uma diretriz em 2023 que já recomenda, né, quer dizer, ela permite que o médico faça profilaxia para alguns outros procedimentos em que anteriormente essa profilaxia estava, vamos dizer assim, proscrita, né? Então, nas diretrizes europeias de 2023, passa a ser facultado ao médico o uso de antimicrobianos em procedimentos como endoscopia digestiva alta, colonoscopia, procedimentos do trato respiratório, do trato abdominal. Então, principalmente naqueles pacientes que tenham uma condição predisponente, né, chamada de alto risco, além de condições consideradas de moderado risco, como os dispositivos intracardíacos, a presença de valvopatia reumática, né? Fazer aqui um parêntese, né, que na verdade essas orientações muito restritivas, né, que vêm desde lá de 2007,
de diretrizes, né, anteriores, nós aqui no Brasil, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, nas diretrizes de 2010, a gente não deixou de recomendar para procedimentos odontológicos o uso de antimicrobianos e nem mesmo deixou de ter uma recomendação com menos força de evidência, mas ainda assim uma possibilitação de prescrição de antibiótico profilaxia para procedimentos como colonoscopia, né, que podem gerar bacteremia. Além disso, né, as diretrizes brasileiras jamais deixaram de considerar a valvopatia reumática ou a válvula aórtica bicúspide, né, que é uma condição congênita muito frequente, condições importantes predisponentes à endocardite. Então, vamos dizer que nós, né, nós brasileiros, fomos mais conservadores e seguimos recomendando a antibiótico profilaxia não só para o procedimento dentário, como também para esses outros procedimentos. Mas agora as diretrizes internacionais, principalmente as europeias, retomaram, né, essa possibilidade aí de usar o antimicrobiano com potencial benefício na proteção para endocardite. Em relação aos antimicrobianos recomendados nos procedimentos odontológicos, eles são essencialmente a amoxicilina, né? A dose é 2 a 3 gramas meia hora antes do procedimento odontológico. Basicamente, qualquer procedimento odontológico pode levar à bacteremia, somente não estaria recomendado nos pacientes com predisposição à endocardite na situação de remoção de fios, no ajuste de próteses, alguns procedimentos radiológicos, né, tirar radiografias, somente esses não necessitariam dos antimicrobianos. Tudo mais, né, inclusive a remoção de tártaro, né, a limpeza bucal, pode levar à bacteremia e tem a indicação de antibiótico profilaxia. Naqueles pacientes com alergia à amoxicilina, né, a alternativa seria o uso de azitromicina na dose de 500 miligramas antes do procedimento. Com menor nível de evidência, a gente poderia usar a clindamicina, mas a azitromicina é a segunda escolha, né, se a amoxicilina não pode ser utilizada. Com relação aos procedimentos outros, né, por exemplo, a colonoscopia, procedimentos urológicos, né, como a biópsia transretal da próstata, enfim, a própria cistoscopia, a recomendação é sempre cobrir o enterococo, né? Então, as diretrizes falam em usar ampicilina e gentamicina para cobrir o enterococo e gram-negativos. Uma alternativa seria usar amoxicilina clavulanato. Então, alguns experts recomendariam a amoxicilina clavulanato, que tem alguma cobertura para gram-negativo e uma boa cobertura para o enterococo também. Em relação a procedimentos cutâneos, né, por exemplo, cirurgias plásticas, cirurgias biliares, né, neurocirurgia, a própria cirurgia cardíaca ou a cirurgia vascular, já se faz antibiótico profilaxia para evitar a infecção da ferida operatória. E essa antibiótico profilaxia usualmente cobre os estafilococos, que são os principais patógenos na pele, né? E essa profilaxia usualmente é feita com a cefalosporina de primeira geração, com a cefazolina, e isso é suficiente, né? Essa administração para evitar a infecção de ferida operatória é suficiente também para evitar bacteremia que possa vir a gerar a endocardite infecciosa. Então, a gente alinharia a profilaxia para endocardite o que usualmente já é administrado, né, pelo anestesista no momento aí da indução anestésica, né, e da cirurgia desses vários órgãos e sistemas. Um aspecto assim em particular, né, de antibiótico profilaxia é na inserção de marcapassos, né, e dispositivos intracardíacos
em que está formalmente recomendada, claro, né, a antisepsia local com a clorhexidina, mas também a administração de cefazolina 1 hora antes do procedimento, pois isso vai proteger o dispositivo para a infecção cutânea e também a endocardite infecciosa. E uma particularidade, né, diz respeito ao procedimento de válvulas percutâneas. Então, a gente tem visto, né, cada vez mais a TAV, né, que é o implante percutâneo da válvula aórtica. Esse implante é feito através da artéria femoral, então a gente precisa, né, fazer uma cobertura não só para germe de pele, mas também para o próprio enterococo. Então, isso levou a recomendações de modificar essa profilaxia de cefazolina para amoxicilina clavulanato. Nós aqui no final de 2023, no Instituto, já preconizamos como profilaxia para a TAV a administração de amoxicilina clavulanato por via endovenosa, né, 1 grama endovenoso. Justamente porque a gente tem visto os relatos de literatura trazendo como um agente etiológico importante na endocardite de TAV, né, da válvula aórtica implantada percutaneamente, pelo Enterococcus fecalis, como um dos principais micro-organismos nessa situação. Bom, eu acho que o mais importante a gente conversou aqui, né, é muito importante, né, que a gente siga acompanhando os documentos de orientação de profilaxia, né, para que a gente ofereça aí a melhor proteção aos nossos pacientes. Até uma outra oportunidade.